Sua situação pode mudar da noite para o dia. É isso mesmo. Sua situação, independente de como ela esteja, ela pode ter uma reviravolta que você não imagina. A Bíblia ela vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e Deus deu uma palavra: haja luz, e houve luz. E a partir daí veio a organização. Mas eu quero falar para você de uma outra passagem. Em 2 Reis, capítulo 7, vai contar uma história de uma profecia que Eliseu falou em um momento em que o povo de Israel, mais especificamente ali de Samaria, estava numa situação bem delicada. Deixa eu contextualizar aqui vocês um pouco. Samaria estava cercada por um exército rival e eles estavam numa situação bem complexa. Geralmente, nos tempos antigos, era uma tática de guerra cercar a cidade de forma que ninguém podia sair, ninguém podia entrar, os mantimentos internos acabavam e ou aquela cidade se entregava para aqueles que estavam cercando, ou iam para a guerra e morriam porque estavam fracos sem alimentação, esses detalhes. E Israel estava cercado, Samaria estava cercada. E o que é que acontece? Estava uma situação tão precária, capítulo 6 vai contar que as pessoas estavam comendo esterco de pombo, comprando por 50 moedas de prata. E cabeças de jumento compravam por 80 moedas de prata. Se você quisesse contextualizar, você lê as passagens, 2 Reis, capítulo 6 e 7. E eles estavam nessa situação, era o rei da época, era o rei Jorão, filho de Acabe. E tem um grande detalhe, além dessas coisas que eles estavam comendo, esterco de pombo, cabeça de jumento, eles chegaram em uma situação bem, bem delicada mesmo, ao ponto de duas mulheres fazerem um acordo de que uma ia comer o filho de uma, as duas iam comer o filho de uma num dia, e no outro dia iriam matar o outro bebê, cozinhar e iriam comer. E uma cumpriu sua parte no acordo, quando chegou a vez da outra ela não fez, e aquela que tinha dado o seu filho primeiro, ela foi até o rei. E Israel estava nessa situação por causa do pecado ali do rei, da nação, e eles estavam nessa situação. Quando o rei ficou sabendo dessa história, ele quis procurar um culpado e ele não assumiu a culpa, e ele declarou que o profeta Eliseu deveria morrer. E quando os homens que vão ali enviados pelo rei para pegar Eliseu, chegam lá, Eliseu ele faz uma declaração: amanhã a essa hora vai ser vendido trigo, cevada, por 2 moedas de prata. Ou seja, eles saíram de cabeça de pombo, de cabeça de jumento, cocô de pombo, de 50, 80 moedas de prata. E o profeta disse que no outro dia eles iriam comer trigo, cevada, e iriam comprar baratinho, 1 moeda, 2 moedas de prata. E aquele homem que ouviu isso, ele era um homem incrédulo, e ele vai dizer o seguinte: nem se Deus abrir janelas no céu, será possível isso acontecer. E há um preço da nossa incredulidade. Eliseu vai dizer para ele: pois você vai ver e você não vai comer. E acontece uma situação, 4 leprosos estavam fora da cidade e eles falam: poxa, se a gente ficar aqui a gente vai morrer, se a gente entrar na cidade a gente vai morrer, de todo jeito, então vamos lá no acampamento dos sírios. E eles vão, e quando ele chega lá não tinha ninguém, e a Bíblia vai dizer que os sírios ouviram como que grandes exércitos indo ao ataque deles, e ele vai dizer: o rei de Israel contratou o exército do Egito, grandes exércitos para nos destruir, e eles fogem. E aqueles 4 leprosos se alimentam, pegam roupa, ouro, e eles decidem ir contar na cidade essa situação. O rei não acredita,
manda pessoas verificarem, e quando atestam que realmente aconteceu dessa forma, as pessoas saem desesperadas para irem buscar comida no acampamento dos sírios. E o que é que acontece? Aquele homem que disse que era impossível isso acontecer, ele estava no meio. E a multidão atropela ele e ele morre cumprindo o que o profeta disse, que ele iria ver, mas não iria experimentar. A lição que fica para nós é que nós devemos acreditar no Deus do impossível, que pode mudar a nossa realidade no estalar de dedo, num piscar de olhos, da noite para o dia. O nosso Deus, ele tem poder de fazer coisas extraordinárias, como aconteceu com José. Você acorda escravo e dorme governador. O nosso Deus, ele é capaz de mudar a situação, mas a gente precisa acreditar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Que você fique com essa palavra. Se ela fez sentido para você, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. Que Deus te abençoe e estamos aqui à disposição. Fica na paz. Ótima semana.